Quero convidar os irmãos para abrirmos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 15, nós vamos até o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 23. Diz assim então: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu quero dizer para os irmãos que está terminando o Sermão do Monte, e aquelas palavras talvez tão duras, tão difíceis, que dá um nó na garganta para nós engolirmos, elas estão terminando. Depois vem milagres, mas depois vem outros ensinamentos que mexem na nossa estrutura, que mexem nos nossos pecados, né? Nem toda a palavra de Deus ela é dura. Só que se não for também, em determinados momentos, é como os pais que perdem o controle, perderam as rédeas, né, no comando da família. Então Deus, ele dá um puxão de orelha e segura firme, muitas vezes, porque pela nossa natureza nós debandamos. E não só pela nossa natureza, como também pelas coisas externas, pelas influências externas, nós podemos debandar. Então, aqui, nesse capítulo 7 de Mateus, um chamado de Jesus para nós fazermos uma análise, para nós fazermos um exame, um julgamento, na verdade, tá? Então é uma série de julgamentos, de análises, avaliações. Jesus ele proíbe julgar a vida do outro, denegrir a vida do outro, né? Um julgamento acusatório, mas ele não proíbe nós fazermos uma análise profunda, até como nós vimos hoje pela escola dominical, para ver se de fato nós estamos na fé. Que muitas vezes nós achamos que estamos no caminho, mas nós já estamos longe, nós estamos andando em caminhos estranhos. Então nós precisamos ter o cuidado para não cairmos ou não fazermos aquilo que nós reprovamos. Sem uma análise, é uma facilidade muito grande de nós voltarmos para a nossa vida de pecado, a nossa velha natureza. Há um imã que puxa, e nós precisamos lutar para permanecer no caminho do Senhor. Então, eu sempre gosto de falar aqui, porque lá no Paraná tinha muito disso, né? Aquelas subidonas assim e tal, tudo estrada de chão, em dia de chuva, né? Aí aquela estrada baulada assim, e o Fusca vem e tal, e vai para um lado e para o outro, se bobear ele cai na valeta, para um lado ou para o outro. Então, você tem que ser motorista, tem que equilibrar, tem que estar atento para manter na direção, porque ele vai estar sempre pendendo para um lado ou para o outro. E nós precisamos manter o foco, atenção constante, controle do pé no acelerador, na marcha, para poder não perder. Qualquer bobeada, você vai cair. Entende? Então, é isso que nós somos chamados, vestidos de ovelha. E como tem? E como é fácil
sermos enganados se nós não estivermos atentos a isso. Alguns até falam assim, mas é necessário tratar de um assunto desse? É claro que eu não vou correr atrás de um falso profeta que me diz, olha, esse caminho aqui, eu vou te levar para a desgraça. É claro que nós não vamos, mas não é desta forma que eles nos convidam. É o contrário, eles se apresentam como ovelhas, mas são lobos. A propaganda é uma, mas a intenção é outra, o propósito é outro. Por isso a necessidade de nós tomarmos cuidado, muito cuidado. E ele começa então essa porção, esta seção, né, desse texto, falando exatamente assim: acautelai-vos. Versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Isso significa, o acautelar aqui, acautelai-vos, é avisar de um mal possível, é alertar, é prevenir, já dizer, olha, fique ligado porque essas coisas vão estar acontecendo. Então é um alerta preventivo, cuidado, tomem muito cuidado. Jesus está afirmando, na verdade, aqui, fiquem espertos, depois não venham dizer que eu não avisei. Não é assim? A gente já ouviu os pais, as pessoas experientes, patrão, alguém, né? Eles falam, alertam, mostram, abrem os olhos, e eles falam assim, ó, depois não venham dizer que eu não avisei. Por quê? Porque as consequências virão. Mas avisado foi. E é aí que nós temos que prestar atenção. Por isso ele diz, acautelai-vos. Então Jesus está aqui alertando os seus seguidores, porque surgiriam, né, muitos aqui dos falsos profetas, mestres, falsos cristos, e ele não está colocando aqui como uma possibilidade, mas como uma realidade. Então ele não está dizendo assim, olha, fiquem atentos aí porque é possível que surja. Não, ele está dizendo que eles vão surgir. E alguns já estavam no meio do povo há 2000 anos atrás, imagina nos dias de hoje. Entende? Então, o que o Senhor Jesus está nos prevenindo aqui é porque esses falsos profetas, falsos cristos, né, e falsos cristãos, não é uma possibilidade o surgimento deles, mas eles estão presentes, e isso é muito perigoso. Por quê? Eles se apresentam disfarçados, e nós podemos cair. Quem aqui já não foi enganado na internet, ou comprando um outro produto, que não foi aquilo que quis, aquilo que foi prometido? Quantos de nós já caímos em algumas dessas armadilhas? Então, há uma propaganda maravilhosa, mas na verdade, né, o produto é falso. E até nós temos que prestar muita atenção nisso, porque se o produto é bom, não precisa de muita propaganda. Não precisa sair com um rádio, com um carro de som aí, né, nas ruas, avisando. A boa notícia, ela vai de boca em boca, né, falando de pessoa para pessoa. Então, o produto, quando não é bom, você tem que fazer um malabarismo para poder enfiar a goela abaixo. E aí você coloca um carro de som na rua dizendo, o homem de Deus vai estar aqui, vai fazer um reboliço nessa cidade, vai transformar tudo aquilo, e vai trazer tudo aquilo que você deseja, você espera, etc. e tal. Aí é que consiste o perigo, é aí que nós temos que atentar para essas coisas. E não é só Jesus quem alerta sobre isso. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 29, ele diz para os presbíteros da igreja de Éfeso, eu sei que depois da minha partida, e olha a ênfase das palavras, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que eles vão surgir, eles vão aparecer. E o problema, maior ainda, é que muitos deles se levantam do próprio meio, do meio da igreja, do meio do próprio povo. E quantos são estes? Eu fiquei surpreso hoje ouvindo um vídeo, né, do pastor Gondim, Ricardo Gondim. E eu lia muita reportagem dele na Ultimato, mensagens extraordinárias. E hoje eu fui ver que ele já se perdeu. Hoje ele está bem longe do verdadeiro caminho.
E eu nem vou dizer aqui algumas coisas das quais ele está defendendo, né, porque talvez não seja oportuno para nós falarmos aqui, mas é coisas que a Bíblia condena total e radicalmente. Mas em nome do amor, ele abraçou esta causa. Meus irmãos, não são poucos. Alguns dos irmãos lembram de Caio Fábio, do meio da igreja presbiteriana. Caio Fábio chegou a ser a referência no meio presbiteriano, e por muito tempo, e não só presbiteriano, mas das igrejas evangélicas. Procure Caio Fábio, era o pastor naquela época. E a que ponto ele chegou? Então, meus irmãos, hoje cedo pela manhã foi citado aquele texto: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Nós temos que tomar o cuidado, porque muitos também dos falsos profetas se levantam no nosso meio. Se eles eram, eles vão voltar, vão se arrepender. Caso contrário, se não eram, apenas tiveram uma aparência, como Jesus vai ilustrar aqui. Então, estes enganarão a muitos, em partes porque o povo, inclusive muitos que se dizem cristãos, eles gostam de ser enganados mesmo. O povo vai atrás e paga para ser enganado. Isso aí eu já falei muitas vezes aqui, e é o que acontece nos dias de hoje, né? Muito nos dias de hoje, mas não só nos dias de hoje. O profeta Jeremias já falou isso lá no Velho Testamento, há cerca de 700, um pouco menos de 700 anos antes de Cristo, tá? Então, por que nós temos que tomar muito cuidado? Dentre várias coisas aí, o pastor Hernandes também diz assim que esses lobos vorazes, eles parecem inofensivos. Eles têm uma aparência boa, tá? Eles são lobo, mas tem uma carinha de ovelha, tão bonitinho, tão fofinho, né? Você passa a mão, você alisa, né? De tão fofinho que são, né? Tão bonitinho que são. Eles estão assassinando a verdade com a Bíblia na mão. Eles estão mostrando, aqui está a palavra de Deus, mas eles estão distorcendo a palavra de Deus, e é nisso que consiste o perigo. Por trás de uma pelezinha de ovelha, uma carinha de ovelha, ou lá dentro tem um lobo voraz. Ele também diz assim, ele tem voz sedosa, mas dentes afiados. Então a voz é atraente, é sedosa. Mas a hora que chega, a serpente faz isso, não é isso? Ela encanta o passarinho. O passarinho fica por ali e a serpente vai. E tem outros animais que são assim. Quando o passarinho menos percebe, ele já foi. O gato faz isso também, com o próprio passarinho. Como que a pomba que voa vai cair nos dentes de um gato que não consegue voar? Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. É isso que Jesus está alertando aqui neste momento, tá? Eles aparecem como anjos de luz, mas na verdade são os demônios das trevas. E onde eles estão? No meio cristão. Eles não vão lá nos incrédulos, eles vão naqueles que acreditam, que confiam em Deus. E que por um motivo ou outro, por falta de conhecimento ou qualquer outra coisa, podem ser facilmente ludibriados, enganados, e assim tirado a sua lã, para que eles possam tirar o proveito. No capítulo 24 desse mesmo evangelho de Mateus, Jesus diz no versículo 24, no 24, ele diz assim: porque surgirão. Então, mais uma vez, a afirmação de Jesus dizendo, vão surgir, não está falando de uma possibilidade. Falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios. Com que finalidade? Para enganar. Enganar quem? Se possível, os próprios eleitos. Veja o quão profundo é esse texto. O quão nós temos que atentar para isto, porque surgirão, com certeza vão surgir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, coisas extraordinárias, com a única finalidade de enganar, e se possível, e vão fazer todo o possível para enganar os próprios eleitos.
Eles não se contentam, o inimigo, o falso profeta, Satanás, ele não se contenta apenas em pegar aquelas ovelhinhas desgarradas, não. Ele quer chegar no líder do rebanho. Ele quer chegar aonde ele pode, inclusive naqueles que são os eleitos de Deus. E qual é a isca de Satanás? Qual é o meio pelo qual ele chega? Com sinais e prodígios. Mas é o próprio diabo que se apresenta? Não. Disfarçado de ovelha, que são os falsos profetas. E aí estão os sinais, aquilo que eu falei antes aqui. Os sinais é algo muito parecido com o que Deus faz, por isso que é fácil de cair na armadilha. Prodígios são coisas excepcionais, extraordinárias, incomuns, sobrenatural, são milagres, são coisas maravilhosas, grandiosas. Então, os sinais, os prodígios estão aí. Coisas grandes estão acontecendo, encantando as pessoas. Não tem como negar. Nós vimos lá. O cara levantou, saiu andando, estava na cadeira de roda. O cara a mão dele estava torta, ele foi curado. O cara tinha uma doença tal e essas coisas estão também acontecendo por aí. O diabo também pode fazer coisas grandes assim. Então, esses falsos profetas, eles são conhecidos aí, né, como os ungidões, como os caras a serem reverenciados, porque eles são poderosos em palavras, em atos, e eles saem vendendo um monte de bugiganga ungida aí. Eles vendem qualquer coisa, de toalha a óleo ungido. Eles conseguem vender, enfiar, e o povo leva embora e acredita nessas coisas. Cuidado, cuidado, muito cuidado, que essas coisas desviam do foco principal. É por isso que Jesus diz assim, cautelai-vos. Eu imagino que Jesus aqui, ele chega a falar meio forte assim, para que eles levem um susto. Tomem cuidado, acordem de vez para essas coisas que estão acontecendo. E daí eles saem por aí, né, vendendo essas coisas, falando em vitórias financeiras, sucesso financeiro, conquistas em todas as áreas da vida, fazendo declarações positivas, que todos nós gostamos de ouvir, mas que são mentirosas, porque não são feitas de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, ou determinadas pelo Senhor. Agora, como identificar um falso profeta, ou um falso cristão, ou até a nós mesmos, para ver se de fato nós não estamos já enganados, ou enganando outros, porque é fácil fazer isso aí. Hoje, pela internet, você consegue divulgar, disseminar uma heresia com muita facilidade. Você gostou, achou bonito, você compartilha. Era um erro. E como que você vai reparar agora esse erro? Você não sabe o alcance da mensagem que você compartilhou. Olha o estrago que está sendo feito. Então, por isso que nós temos que ficar muito atentos. Primeiro, Jesus vai usar aqui a ilustração da árvore e seus frutos, para nós identificarmos o falso profeta, o falso Cristo, né, ou o falso cristão. E ele diz no versículo 16, que é pelo fruto. Então não é pelas folhas, não é pela aparência, mas é pelo resultado. As aparências podem enganar, mas os frutos não enganam. Se você olha um pé de manga desse aqui, você fala, deve ser o melhor pé de manga que existe. Eu só vou saber a hora que ele der o fruto e eu provar desse fruto. É pelos frutos e não pelas folhas que se conhece. E Jesus está deixando isso claro, usando a ilustração de uma árvore, para nós não nos enganarmos com a aparência. Jesus está dizendo aqui, não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Talvez nós não conhecemos essas plantas aí. Mas esses dias nós tivemos aí uma experiência bem próxima de nós. O nosso presidente da República, ele plantou uma oliveira numa embaixada da Palestina. Não sei se foi no Brasil ou fora do Brasil. E ele plantou um pé de oliveira. E daí ele perguntou para o responsável, acho que o embaixador, falou, quantos anos esse pé de oliveira demora para dar uva? Aí o outro, com toda a sua sapiência, falou, 8 anos, vai dar uva. Os irmãos, podem esperar 8 anos, 50 anos, 100 anos, 300 anos, e um pé de oliveira nunca vai dar uva. Não vai dar. Ele vai produzir
azeitona, mas uva não. É isso que nós temos que atentar. E quantas pessoas aplaudiram que um pé de oliveira vai dar uva? Só se for no Brasil, porque em outro lugar não vai dar. Meus irmãos, é o que Jesus está dizendo aqui. A árvore boa vai dar fruto bom, a árvore má vai dar fruto mau. Não vai ser diferente, não espere ser diferente, mas espere dar o fruto. Daqui 8 anos eu vou procurar essa embaixada para ver se dá uva, oliveira dá uva ou não. É isso que Jesus nos chama a atenção. Ele diz aqui no versículo 17 que toda árvore frutífera, não fala frutífera, mas é claro, para dar fruto tem que ser árvore frutífera, toda árvore frutífera vai dar frutos. O problema é que ela vai dar fruto bom ou fruto ruim? Ela vai dar de acordo com a sua espécie. Se ela é boa, vai produzir fruto bom. Se ela não é, ela vai produzir fruto mau. E é aí que nós vamos conhecer tanto o falso profeta, quanto nós também. Então, é pelos nossos próprios frutos que nós também nos conhecemos. O que não pode, diz o versículo 18, é a árvore boa produzir fruto mau, e nem a árvore má produzir fruto bom. Isso não pode. E aí ele fala no versículo 19, uma palavra dura, né? Qual é o destino da árvore que não produz fruto bom? Ou podemos acrescentar aqui, qual é o destino de uma árvore estéril, porque em outros textos ele fala sobre a questão também do galho que não produz ou da árvore que é estéril. O versículo 19, ele diz aqui, toda árvore que não produz bom fruto, não importa se ela produz o fruto mau, né? Mas se ela não produzir o bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E nós sabemos o que o fogo representa em grande parte na Bíblia, né? Então, aonde que será lançado o falso profeta? E o seguidor do falso profeta? E aquele que acredita, né, que vai como uma ovelha para o matadouro. Para onde ele vai? Mesma coisa ele diz no versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, longe de Deus, não na presença de Deus. Se é longe de Deus, nós sabemos que Deus está nos céus, e longe de Deus só existe o inferno. Então, no versículo 20, ele diz assim, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem é o falso profeta? Quem são eles? Nós podemos conhecer. Não fazer uma avaliação para condená-los, mas para não segui-los, para nos afastar deles, para deixar os seus ensinamentos, para não ir juntos para o matadouro. Então, quando ele diz aqui, pelos seus frutos os conhecereis, e não é pelo que dizem, porque olha o versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o cuidado que devemos ter é que não é apenas por dizer Senhor, Senhor, e quantos estão fazendo uma belíssima profissão de fé, mas é falsa. Cuidado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Grave essa palavra, nem todos. Então aqui está o perigo da falsa confissão. Mas com o tempo o que vai aparecer? As garrinhas do lobo. Vai furar a veste de ovelha, né? E vai aparecer as garras aí. Nós temos que dar tempo. É por isso que você não pode julgar alguém simplesmente por uma aparência. Você ouviu o cara uma vez e falou, esse é o pastor que nós queríamos aqui. Pode ser que é um tiro no pé. Mas depois de 20 anos vocês podem dizer, esse nós não queremos mais, pode ir embora agora. Por quê? Porque agora conhece, agora sabe. Então, é desta forma, é pelos frutos, e o fruto vem com o tempo. O fruto não aparece de uma hora para outra. Então, nós não devemos ser inocentezinhos para acreditar nas bobeiras, baboseiras e frases de efeito que os homens estão dizendo, por mais bonitas que elas sejam. Por mais simpático que ele seja, por mais ungidão que seja o cara. Espere um pouquinho. Observe a vida deles.
Quantos deles? Quantos Caios Fábios, Ricardos Gondim, né? Que um dia estavam vestidos com uma veste de ovelha e hoje estão com as garras de fora, mostrando, estão ali para devorar. Quantos dessas pessoas que são tão simpáticas na presença do público em particular, são, eu não vou dizer a palavra aqui, mas, meus irmãos, olhando agora dos versículos 21 a 23, Jesus ele deixa a ilustração da árvore e ele passa então a ser um pouco mais direto. Porque quando há uma parábola, uma ilustração, alguns acabam não entendendo. E Jesus agora ele vai um pouco mais fundo, ele vai um pouco mais direto. Então ele deixa a ilustração da árvore, ele passa a ser mais direto e claro, falando de pessoas. E não pense que ele se refere apenas aos falsos profetas, os falsos cristos e pastores e líderes, mas também ao cristão de um modo geral. Olha o que ele diz aí no versículo 21, mais uma vez. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem toda profissão de fé é verdadeira. Nem todo aquele que aparece dizendo eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, na verdade é um cristão ou é um servo de Deus. Muitos não são. É só você dar um tempo, é só você dialogar um pouquinho. Logo você vai ver, né, a reação, a atitude dessas pessoas. Então, pensando na questão da profissão de fé, há uma diferença, há um vale muito grande entre o dizer e o ser, e o fazer. É fácil dizer, Senhor, Senhor, eu creio no Senhor, mas outra coisa é viver como servo do Senhor. É praticar, é viver desta forma. E o que Jesus está dizendo é, vamos ver a forma como vive. É por isso que Tiago, ele faz os seus questionamentos, ele não duvida que a salvação é pela fé, mas esta fé precisa ser manifestada nas obras. Fé sem as obras é morta. Uma profissão de fé sem ter os frutos desta profissão de fé é um falso profeta, é um falso cristão. Então, eles não estão longe, distante de nós, mas muitas vezes muito mais próximos do que nós imaginamos. Então, ele vai dizer que os falsos não entrarão no reino de Deus. Só entrarão aqueles que obedecem, só entrarão aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, nós não entramos no céu por uma profissão de fé. Nós entramos no reino dos céus por uma fé obediente, por uma fé que age, por uma fé que mostra resultado diante do mundo. Se nós quisermos saber o que ele está dizendo no versículo 21, somente aquele que faz a vontade do Pai é que entrará no reino dos céus. Isso o próprio Senhor Jesus deixou lá em João, no capítulo 6, do 38 ao 40. Qual é a vontade de Deus? E uma delas ele deixa muito claro ali, é que creiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então não é professar apenas, mas é crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Nisto consiste aqui esta obediência, fazer a vontade de Deus, é crer em Cristo Jesus. Não é sair fazendo milagres ou coisas assim, essas coisas acompanharão, diz o evangelista Marcos. Mas não é a prioridade. A prioridade é crer em Cristo Jesus. Esta é a obra, esta é a vontade do Pai, a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então ninguém será salvo pelos sinais, prodígios e maravilhas que faz, mas sim por ele nascer de novo. Ninguém será salvo se ele foi curado de um monte de doenças, ou ele conseguiu, pela fé natural, alcançar muitas coisas. Somente se ele crer de fato em Cristo Jesus. Então, o falso profeta, ele está preocupado e ele está focado nos sinais, nos prodígios, nas grandes maravilhas. E é o que nós vemos hoje
na sua grande maioria. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É o que Jesus diz. Ah, mas será, pastor? Eu sigo a linha de Cristo Jesus, o alerta de Cristo Jesus. Se alguém não quiser, né, o Senhor Jesus mesmo alertou e, em outras palavras, estava dizendo, depois não venha se queixar. Versículo 22, diz assim, muitos naquele dia. Que dia é esse? No dia de prestação de contas, no dia do juízo. Tentarão se explicar, mas aí é tarde demais. Ele vai dizer, muitos naquele dia vão ser, Senhor, Senhor, ele vai dizer, podem se apartar de mim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Agora presta atenção, no versículo 21 ele diz assim, nem todos, que diz Senhor, Senhor. Quem são esses nem todos? São esses muitos que ele diz aí no versículo 22. Eles não são poucos, são muitos, os que estão enganando e sendo enganados. São muitos. É por isso que Jesus, antes de falar isso, ele falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos que entram por ele. Aonde vão os muitos? Está aqui mais uma vez. Para onde que vão? Qual é o caminho que segue? São muitos os que estão enganando e sendo enganados. E qual é o fim deles? Mais uma vez nós podemos voltar para o versículo 29 e para o versículo 23. Será cortado, lançado no fogo, apartai-vos de mim. E quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus. Eu comprei uma versão não, a Bíblia aqui, né, ela é revista atualizada, mas aonde aparecem as palavras de Jesus, aparece em vermelho. Não que tenha que ser, né, mas isso tem me ajudado muito. Porque você vai lendo, dali a pouco, está em vermelho, é Jesus quem falou. Não que a inspiração do restante dos textos não sejam da mesma validade, mas parece que te chama a atenção. E você olha, saiu da boca de Jesus. Jesus estava falando isso, né? Então, nós devemos prestar atenção. Meus irmãos, ninguém impressionará Deus exclamando, Senhor, Senhor, mesmo que seja uma profissão de fé eloquente, mesmo que seja fervorosa, mesmo que o cara está espumando pelo canto da boca. Tome cuidado, porque pode ser falsa profissão de fé. Olhe os atos, olhe a vida dessa pessoa. Ninguém se justifica diante de Deus por obras, mas somente pela fé. Não é pela aparência, mas pela vida transformada. A falsa profissão de fé é aquela que não conduz à prática e à conduta que é a vontade de Deus e que agrada a Deus. Existem muitas profecias, existem muitas expulsões de demônios, existem muitos milagres sendo feitos por aí que não vêm de Deus, que não vêm do Senhor. Não se encante por isso, não se deixe enganar por isso. Analise, pense, não é falta de fé, é cuidado para não cair, para não ser enganado. Então, cuidado com as propagandas. Né? Vai estar aqui na cidade de Rio Brilhante o homem de Deus, a mulher de Deus, que vai revelar a tua vida e que vai tal. Biblicamente, isso já pende para outro lado. Né? Nós sabemos que não é da parte de Deus. Então, cuidado com os enganadores, tá? Porque o destino deles é separado de Deus. Então, Jesus lhes dirá de forma clara, explícita, precisa, nunca vos conheci. Então, na verdade, Jesus está dizendo, vocês enganaram a muitos ao ponto de vocês acreditar na própria mentira. De tanto enganar os outros, vocês também estão enganados e vão juntos agora para o destino eterno. Meus irmãos, para finalizar, leia de novo o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não importa se está produzindo, não importa se está fazendo milagre. Se não produz bom fruto, se não for da vontade do Pai, conforme o versículo 21, ela vai ser cortada, lançada no fogo, no inferno. No versículo 23,
Jesus dirá explicitamente: nunca vos conheci, nunca foi dos meus. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Que iniquidade eles estavam praticando? Curas, com segundas intenções. Milagres, com segundas intenções. Tome cuidado, para não cair aí no encantamento dos falsos profetas. Então, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar e se colocar nesse dia, essas pessoas ouvindo essa palavra de Jesus: apartai-vos de mim. Não há mais oportunidade, não há mais chance de arrependimento. Agora é definitivo. Mas, Senhor, apartai-vos de mim. Mas nós, apartai-vos de mim. É isso. Leia o texto, olhe o que o texto está dizendo. Por 2 vezes. Ele se apresenta: mas Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, grandioso. O Senhor é o Deus de milagres. E daí? Precisa um falso profeta dizer que Deus é o Deus de milagres? Ele sabe que Ele é. Apartai-vos de mim. Aqueles que fizeram coisas para enganar o povo, para tirar o proveito do povo. Cuidado, Ele está dizendo, porque são muitos. Ah, que dia terrível, que dia de angústia. Aquele dia será um dia de choro e ranger de dentes, de arrependimento profundo e verdadeiro, mas impossível de mudar o destino final. Porque Jesus não dirá outra coisa a não ser: apartai-vos de mim para o fogo eterno, para a morte eterna. Vocês que tiveram uma vida toda de oportunidade, mas preferiram enganar ou ser enganados. Não creram, não viveram verdadeiramente na palavra do Senhor, não entregaram as suas vidas a Cristo. Qual é a vontade do Pai, como eu citei, de João capítulo 6? Crer em Cristo Jesus. Vocês não creram. Vai fazer o que agora? A oportunidade foi dada. Então, dialogue com a Bíblia, com esse texto, e você vai fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinos, e você vai se apegar ao verdadeiro ensino do Senhor, porque não haverá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E eu já cansei de falar: cuidado com aqueles filmes lá deixados para trás. E aí um monte de gente foi e só ficou o pastor aqui pregando sozinho. Ah, mas ele vai ter uma outra oportunidade. Não, se ficou, não tem mais. Já foi. Quem foi, foi. Quem não foi, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, reservado para o diabo e os seus anjos, mas para todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo em vários outros textos: aquele que não produz fruto também. Árvore estéril vai ser cortado. A figueira, porque não tinha fruto, mas tinha só folhas, ela secou. E a árvore seca serve para ser cortada e lançada ao fogo. Estamos produzindo dentro do reino de Deus? Estamos enganando ou sendo deixado enganar? Então, meus irmãos, como que nós podemos fazer para não cairmos no conto do vigário? Tenha a Bíblia em mãos e na mente para não ser enganado. A palavra de Deus é viva e eficaz. É pela palavra de Deus. Não há outro meio pelo qual nós vamos poder aprender. Não se encante com sinais e prodígios, mas creia em Cristo e obedeça a Cristo Jesus. E seja cauteloso aí para você não ficar acariciando o lobo pensando que é ovelha. Jesus diz: acautelai-vos. Tome cuidado. Porque não é uma possibilidade, é uma realidade. E eles estão no nosso meio e nós devemos ter todo o cuidado. Então, Jesus está dizendo: acautelai-vos, para depois não vir e falar: Senhor, por que não me avisou? Ele diz: foi avisado. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Acautelai-vos dos falsos profetas. Saia daqui com critérios para você não cair no engano, na mentira, muito menos compartilhar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Não vá nunca além daquilo que a palavra de Deus está dizendo.
Então vamos permanecer na palavra. Ela é a mesma, ontem e hoje, será para todo sempre. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por podermos participar nesta noite deste culto, ó Deus, de adoração ao nome do Senhor, da mesa do Senhor, para a edificação, para a comunhão contigo e com os irmãos, e por esta palavra, Senhor Deus, que de fato nos faz pensar, nos faz fazer uma avaliação da nossa própria vida, para não sermos enganados e para não enganarmos ninguém também. Livra-nos, ó Pai, para não cairmos nestas ciladas do inimigo, e ajude-nos, ó Deus, para andarmos segundo a Tua vontade, a Tua palavra, Teu querer. E o que o Senhor quer de nós é que creiamos no Teu Filho e estejamos vivendo segundo a palavra que Ele nos deixou. Abençoe e guarde a Tua igreja, leve em paz para os nossos lares, cada um de nós, e que possamos durante essa semana ter uma semana de testemunho na Tua presença. Tudo para a glória do Teu nome. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada, e que a Tua bênção e a Tua graça acompanhe a cada um e possa adentrar aos lares também, para ali, ó Deus, reinar a paz, o amor e a alegria. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem se assentar. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos que nos visitaram.